Nós estamos aqui para ter o nosso terceiro colóquio, né, uma mesa redonda, multidisciplinar, né, conversando com questões que o professor Dietrich está colocando. Esta tarde nós vamos conversar sobre desafios da tradução bíblica, né, voltados especialmente à língua portuguesa. Vamos ter aí uns 30, 40 minutos de insight ao tema pelo professor Dietrich. O professor Dietrich é especialista em tradução, conhece muito bem tradução bíblica, já foi revisor de uma tradução feita por uma equipe de tradução bíblica, e ele vai basicamente moderar as nossas discussões durante toda essa tarde. E 30, 40 minutos de insight, e depois estamos liberados para fazer aquilo que um colóquio realmente é, que é uma conversação coloquial, leve, solta, né? E com tréplicas, com réplicas, com dúvidas, enfim, assim que a gente, de fato, a partir daquela leitura prévia, produz o que a gente entende por pesquisa, né? Eu vou passar o microfone para cá e nós vamos nos auto-apresentar, contar um pouquinho do que fazemos com as disciplinas, assim, mas isso todo 1, 2 minutos, assim, um auto-resumo, assim, bem rapidinho, aí começando pelo Padre Joaquim André. Então, boa tarde, sou Padre Joaquim, do Verbo Divino, e sou professor do estúdio. As minhas matérias são Missiologia, Diálogo Interreligioso e Ecumenismo, e a Sociologia da Religião. Então, eu trilho quase 3 anos, né, com 3 turmas, sucessivamente. Então, é uma alegria também estar aqui, fazer essas réplicas e tréplicas por aí, não é? E compreender um pouco a dinâmica da tradução, né, que é uma inquietação muito grande por muitos anos. Então seria bom que essa abordagem seja ilumine, né, a minha cabeça e também para o nosso benefício de compreender o nosso caminho. Boa tarde. Eu acho que algumas pessoas me conhecem, inclusive eu sou o Rafael. Eu trabalho junto com o Samuel, com o Isaac, com o Aisno na UP. E o nosso campo de pesquisa é um pouco diferente, possivelmente do restante dos perfis pesquisadores. A gente trabalha a partir do âmbito da interpretação do direito e da linguagem aplicada ao direito. E a raiz do nosso trabalho está voltada para a filosofia da linguagem, notadamente para a filosofia analítica da linguagem e para o estudo da hermenêutica, e justamente aqui a gente tem a nossa intersecção com os textos. E a base do nosso trabalho, na realidade, é um período bastante específico da história da produção do pensamento jurídico e da história da produção do pensamento hermenêutico, que vem justamente dos séculos I ao III depois de Cristo. E, basicamente, a nossa linha de trabalho, então, na realidade, é um pouco... Ela não contribui tanto para as discussões, mas ela, basicamente, puxa muito das discussões para si. É justamente a ideia da gente buscar nas interpretações, nas traduções, notadamente no dia de hoje, um reencontro com o exercício da linguagem e como essa linguagem pode afetar a produção da nossa própria ciência. E daí, lógico, né, tenta sempre buscar intervenções no sentido específico da filosofia da linguagem, do traçado paralelo com a hermenêutica. Ok? Boa tarde, meu nome também é Rafael e sou professor neste estúdio de teologia de profetismo, mas hoje sem voz, né? Assim que desculpem que venho participar com vocês para aprender. E de fato, pois agradeço o convite que o professor me fez, né? Mas como digo, minha pretensão primeira é aprender um campo que me interessa muitíssimo, né? Meu nome é Joaquim Parron, sou missionário redentorista, meu confrade Francisco está aqui conosco. E eu trabalho desde o começo do ano aqui com 2 matérias aqui no estúdio, a ética sexual e agora a bioética. E interessante que o tipo de tradução tem um impacto muito grande na ética teológica que você vai fazer, né? Conforme a tradução, até peguei texto de inglês, de espanhol, alguma coisa para ver essa discussão toda. Mas eu vim primeiramente aqui para aprender com essa reflexão hoje, que eu nunca participei de um debate como esse de tradução,
sofro com as traduções, mas nunca participei com algo como isso de hoje. Eu me chamo Claudemir, sou frade da Ordem Carmelita, sou professor aqui no Studium também, da disciplina de Antropologia Teológica, que talvez a disciplina tenha um pouco mais a ver com a questão também de todo esse vocabulário bíblico que nos ajuda já a desenvolver uma certa antropologia a partir da Bíblia, e daí, claro, também pela dificuldade às vezes de traduções e tudo mais, talvez isso vai ser interessante para nós dentro desse aspecto. E daí leciono outras disciplinas também, Mariologia, Escatologia, algumas disciplinas também na área da teologia, da espiritualidade e estados de vida. Um último aviso, o Padre Márcio gostaria, co-líder comigo no nosso grupo de pesquisa, ele gostaria muito de ter estado aqui, ele lamentou profundamente a impossibilidade de estar. Ele tem sido um braço direito para a gente, em tudo que a gente pensa em pesquisa no estúdio. Infelizmente, temos a ausência dele e eu gostaria de deixar isso registrado. Então, fiquem à vontade, conhecem o nosso modelo, vamos começar o nosso encontro, professor Dietrich. Então, boa tarde para todas, para todos. É uma alegria estar aqui participando desse debate, embora com toda essa gente sentada aqui na mesa e também aí, a gente fica um pouco com a perna tremendo, mas vamos em frente. Estamos todos aqui para aprender, conversando, dialogando, aprendendo. Eu trabalho na PUC, do Paraná, ali, no Prado Velho, e as minhas disciplinas ali são as línguas bíblicas, grego, hebraico e Pentateuco e História de Israel. Basicamente isso. De vez em quando a gente tem que dar uma outra disciplina lá na graduação, mas as minhas disciplinas são essas. E eu participei e aprendi muito sobre tradução, comecei a me interessar por esse projeto, por a questão da tradução, quando participei da elaboração da nova Bíblia Pastoral, né, que a Paulus lançou há uns 2, 3 anos. E esse foi um processo no qual a gente esteve envolvido por 5 anos, um pouco porque nós fizemos o trabalho em equipe em São Paulo com a equipe do Centro Bíblico Verbo, dos Verbitas de São Paulo, do Padre Chig. E a nossa metodologia lá era de sempre discutir. Quer dizer, eu fiquei responsável pelo Pentateuco, então a gente fazia primeiro a revisão da tradução e depois fazia todo o comentário com as notas de rodapé, as divisões, os títulos, tudo isso. E nós fazíamos sempre, cada um fazia a sua parte em casa, mas levava lá e a gente discutia em grupo. Então foi um aprendizado muito grande, talvez na minha história um dos momentos em que eu mais aprendi de Bíblia, de hebraico, de tradução, de tudo isso, porque a gente estava com um grupo bem capacitado e sempre é bom discutir em grupo. Então, nesse espírito também estou sentado aqui para a gente fazer um trabalho conjunto. Também fico feliz em poder contribuir um pouco aqui com a casa, porque essa casa me deu abrigo quando eu cheguei. O Padre Márcio me deixou morar aqui quase por um semestre. Eu fiquei morando aqui até estabelecer as coisas na PUC, então um pouquinho uma forma de retribuir esse carinho. E pelo tema também, pelo tema da tradução da Bíblia. É um tema super importante, é um tema muito importante e ainda muito pouco debatido, muito pouco estudado no Brasil. Fora do Brasil nós temos bastante discussão, muitos livros e tudo sobre a tradução da Bíblia, mas no Brasil é uma coisa pouco debatida. Então eu, nesses últimos anos, eu sempre tenho feito o esforço de constituir algum grupo de trabalho nos congresso da Amptec, congresso da Associação de Pesquisa Bíblica. Eu sempre tenho inscrito um grupo de trabalho nessa área
exatamente para a gente discutir mais sobre as traduções. Nós temos muitas pessoas que fazem tradução da Bíblia, né? Muitas pessoas envolvidas com tradução da Bíblia, mas pouco debate sobre a teoria, as dificuldades, os desafios, as perspectivas de cada um. Então tem feito isso, e nesse sentido eu fico feliz de o debate aqui também tematizar a tradução da Bíblia, porque eu espero que vocês também consigam perceber, a partir da exposição, como isso é importante, como é complexo e como tem repercussões fortes, né? Porque se a gente não lê o texto nas línguas originais, a gente sempre vai depender de uma tradução. E aí nós fazemos as nossas teologias, nossas espiritualidade sobre essa tradução. E usando a figura bíblica, se a tradução é feita sobre a areia, a casa não se sustenta, né? Então, é importante isso. E a gente tem visto nos últimos tempos um decréscimo do estudo do grego e do hebraico nos seminários e nas faculdades de teologia. Antigamente já se estudava mais grego e hebraico e latim. Hoje isso tudo está diminuindo, tem até cursos que tiraram quase tudo, né? E quando está quase só para figurar, mas não para ensinar. Talvez isso tenha a ver um pouco com a teologia católica, né? Porque, por exemplo, na Escola Superior de Teologia dos Luteranos, em São Leopoldo, os estudantes têm línguas bíblicas e exegese durante os 4 anos de curso, né? Porque para a teologia protestante, evangélica, a Bíblia é a fonte da teologia. Mas nós, na Igreja Católica, temos a Bíblia, sim, mas temos também o magistério. Mas parece que o magistério, as doutrinas, os dogmas, o estudo da dogmática se sobrepõe à Bíblia. E a Bíblia é usada quase como um acessório, né, na hora de elaborar e de discutir. Então, talvez por isso a questão das línguas e até a questão da tradução tenha ficado um pouquinho de fora. Eu acho importante a gente resgatar o estudo do texto, né? O estudo do texto. Aprofundar o mundo da Bíblia, compreender como ela foi escrita, em que contexto e qual o processo histórico em que esses textos foram elaborados. Isso é muito importante, porque aumenta a nossa capacidade crítica e criativa na teologia. E ao mesmo tempo, a Bíblia deixa de ser só um acessório para legitimar doutrinas e dogmas e passa a ser um referencial para a reelaboração da fé, né? Desse desafio que é nos exigido a cada geração. Cada geração tem um contexto, tem seus desafios, tem um mundo próprio, e nós sempre precisamos estar reelaborando, né? Reelaborando nossa teologia, nossa espiritualidade. E se nós tivermos um acesso mais aprofundado ao texto bíblico, isso vai ser feito com mais propriedade, com mais consistência. Bom, na tradução da Bíblia, nós temos muitas complexidades. Eu acho que toda tradução de uma língua para outra, ela tem uma porção de complexidades, porque a tradução é uma intermediação. Você fica entre duas culturas, entre dois mundos, né? O mundo do texto, do autor, da cultura do autor, e o mundo da cultura e das pessoas, do leitor ou do ouvinte. Então você fica entre esses dois mundos e a tradução é essa intermediação. Mas na Bíblia nós temos mais complexidades ainda, porque, primeiro ponto, nós não temos um original da Bíblia. Quer dizer, a complicação já começa no texto.
qual é o texto que nós vamos traduzir? Né? Qual é o texto que nós vamos traduzir? Porque não existe um original de nenhum dos livros da Bíblia, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. O que nós lemos, o que nós temos, como você pode ter uma Bíblia hebraica, pode ter um Novo Testamento grego em casa, mas esse texto que está na Bíblia hebraica que a gente lê, ou que está no Novo Testamento grego, é um texto produzido a partir do estudo da crítica textual. Todos os especialistas estudam, analisam todos os documentos, todos os testemunhas de textos antigos que nós temos, e a partir daí vão fazendo um juízo entre as variantes e fazem uma hipótese, né, de que texto seria mais próximo do original. E é isso que nós temos na Bíblia hebraica e no Novo Testamento. Então o texto é montado a partir do estudo. Então o texto que nós temos é um texto que hipoteticamente é aquilo que o mundo dos estudiosos da academia considera ser o mais próximo do original. Então a complicação nossa já começa no texto. Mesmo esse texto que a gente encontra na Bíblia hebraica e que a gente encontra no Novo Testamento grego, não é um texto fixo. É um texto que ainda pode ser modificado e será modificado e está sendo modificado o tempo todo, né? Porque no rodapé dessas Bíblias, da Bíblia hebraica ou do Novo Testamento grego, a gente tem um rodapé indicando um grande conjunto de variantes, de variações, né? Então você tem lá um versículo que está escrito no texto, mas embaixo, no rodapé, diz, olha, mas tem um testemunho lá da Idade Média que tem uma outra configuração para esse versículo. Ou aqui, no lugar dessa palavra, aparece outra, em outro texto, né? Aqui, esse versículo não está presente numa versão X. A versão Y tem 3 versículos, onde aqui tem um só, né? Então a gente sempre precisa ver qual é o texto original. Então isso já é uma complexidade maior. Além disso, no caso do hebraico, por exemplo, nós estaremos trabalhando com uma língua que parou de ser utilizada 500 anos antes de Cristo. Há 2.500 anos atrás, o hebraico não foi mais utilizado, então não se desenvolveu plenamente. É uma língua que congelou há 2.500 anos atrás. Isso significa que, quando comparado com o português, ou com o espanhol, ou com qualquer outra língua moderna, nós encontramos um dicionário com pelo menos 6 vezes mais palavras do que um dicionário de hebraico. Isso significa que para uma palavra do hebraico, nós sempre vamos ter um leque de palavras no português. Vamos ter 5, 6, às vezes mais palavras no português, ou no espanhol, no inglês, para traduzir aquela palavra do hebraico. É aí que mora o perigo, não é? É na hora de escolher qual é a palavra, que aí o tradutor entra no texto. O tradutor, com sua cabeça, com sua espiritualidade, com a sua teologia, com seus traumas e com as suas virtudes, ele entra no texto. E não tem jeito de fazer diferente. E sempre vai ser assim, né? Por isso não há uma tradução que seja a tradução objetiva. Isso só o próprio autor poderia, o autor lá do original poderia dizer, ó, o que eu quis dizer aqui é isso, ele tentaria explicar para nós, talvez ele conseguisse. Mas o tradutor dificilmente vai conseguir resgatar exatamente aquilo, né? Mesmo que seja feito por um computador, alguém tem que dizer para o computador, quando você encontrar essa palavra no hebraico, você vai botar essa palavra no português. Alguém tem que municiar o computador. Então vai ali, a pessoa entra também.
Então sempre há isso aí. E essa diferença entre uma língua que parou há 2.500 anos atrás e as nossas línguas que estão sendo usadas e foram desenvolvidas até hoje, isso faz uma grande diferença. Pois, ainda no texto bíblico, o texto bíblico não foi, de modo geral, o texto bíblico não foi escrito por uma pessoa só, numa vez só, né? O texto bíblico normalmente é um texto composto. Nós temos um texto que passou por muitos acréscimos, revisões, inserções, modificações, né? Então, às vezes, numa mesma página da Bíblia, nós temos um texto que é, por exemplo, anterior ao exílio e outro que é posterior ao exílio. Num versículo você tem uma camada pré-exílica e no outro versículo você tem a camada pós-exílica. Isso dá, às vezes, 200, 300 anos de diferença entre uma camada e outra. E as palavras mudam, o sentido das palavras mudam em todo esse período de tempo, né? As palavras são usadas com outras funções, com outras finalidades. E talvez a coisa mais influente e que acrescenta um grande grau de complexidade é que a gente não está traduzindo um livro qualquer, a gente está traduzindo a palavra de Deus, quer dizer, um texto sagrado, né, que está entre nós como palavra de Deus. Quer dizer, isso aumenta muito, né, toda a questão da responsabilidade também, e entra em todos esses conflitos históricos que nós temos ao redor do que é o que não é palavra de Deus, como cada grupo entende o que é palavra de Deus, porque nós não temos uma só palavra de Deus, quer dizer, nós temos várias palavras de Deus aí no mundo, e entre nós mesmos, os cristãos, todos os que seguimos a Bíblia, nós também temos diferenças fortes, grandes, em torno de como se compreende, da hermenêutica, né, que se tem desse livro. E que são divisões históricas, às vezes de muito conflito, né, e que ficaram inscritas nas nossas identidades. Então é um assunto cabeludo, assim, né? A tradução da Bíblia em especial. Então, de maneira geral, as traduções da Bíblia, como eu já disse, é uma intermediação, né? Uma intermediação. Você está entre o texto, o mundo do texto, e o mundo do leitor. E você está no meio, né? As teorias da tradução e a tradução, ela sempre vai ter que escolher também se privilegia mais o texto de origem, se privilegia o mundo e o contexto de onde o texto veio, ou se privilegia mais o mundo e o contexto para o qual o texto vai ser traduzido, né? Então, a grande maioria das traduções que nós temos segue o método, a teoria da equivalência dinâmica, né? A equivalência dinâmica, que significa uma priorização do leitor, do mundo de hoje, né? O que é a equivalência dinâmica? É você perceber uma palavra, uma frase no texto, na língua original, e você vai buscar um equivalente a ele no nosso mundo, na nossa cultura, no nosso contexto, né? E dessa maneira é feita a tradução. Então a minha ideia agora é apresentar alguns exemplos de tradução que são problemáticos para a gente continuar depois então a conversa a partir desses exemplos. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Está mais ou menos conseguindo acompanhar? Está certo.
Aqui eu acho que é bem coloquial, né? O colóquio aqui. Então, se alguém tiver qualquer dúvida, alguma coisa que o impeça de seguir acompanhando, por favor, é só levantar a mão, aí a gente pode ir conversando já, desde já. Agora, então, eu vou tentar passar aí alguns exemplos de tradução para a gente ir fazendo uma ideia mais clara do que é que nós estamos falando aqui, tá bem? Um primeiro exemplo que eu quero dar é o mais simples e que também existe bastante dentro da Bíblia e que na tradução a gente pode passar também preconceitos, né? A nossa linguagem não é neutra, nós transmitimos muitos preconceitos através da linguagem. Esse exemplo que eu estou dando aqui é do Cântico dos Cânticos, né? A tradução, aqui nós estamos vendo, esse programa chama-se Bible Works, e ele trabalha basicamente, as versões em português são versões a partir do Almeida, a tradução do João Ferreira de Almeida, então são traduções evangélicas. O programa é criado por um grupo evangélico. Então, eu queria chamar a atenção para esse versículo aqui do Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. A maioria das nossas traduções, ela é assim. É como essa aqui. Eu sou morena, porém formosa. Morena, porém bonita. Qual que é o problema aqui? O hebraico não tem um porém. O hebraico só tem uma conjunção. E. Sim. Não tem mas, porém, entretanto. Não tem isso, né? Mas aqui na tradução, muitas vezes os tradutores colocam essa partícula adversativa, né? Eu sou negra, mas bonita. Qual é o preconceito que está transmitido aqui? Que ser negra e bonita é uma exceção. Quer dizer, o normal é negro é feio. Negro é feio, né? Ainda mais se nós pensarmos aqui no mundo da Palestina. Não é um mundo branco. É um mundo, pelo menos, moreno. Se não, maioria mais para o negro, né? Então, claro, pode ser a conjunção, o VAF, conjuntivo, a conjunção, o E, pode ter, às vezes, o sentido adversativo. Pode ter, né? Mas nem sempre. E aqui é a questão da opção. Então, o mais correto seria traduzir como aqui tem uma versão que faz isso, que é Almeida Revista e Corrigida. Eu sou morena e agradável, morena e bonita. E são as várias possibilidades de tradução. Mas não tem o adversativo, né? Um outro preconceito que a gente passa, e todo mundo passa e já virou, é quando a gente fala da parábola do bom samaritano. Entende? O texto não diz que ele é o bom samaritano. Nós, no título, é que botamos parábola do bom samaritano. Por quê? Nós já assumimos o preconceito judaico contra o samaritano. Todos os samaritanos são maus, pecadores, ruins. Aquele da parábola, aquele é o bom. O bom, né? Então é a parábola do bom samaritano. O título deveria ser somente parábola do samaritano. Não tem o bom. Quando a gente diz parábola do bom samaritano, eu estou dizendo, aquele ali da parábola é o bom. Talvez o único bom. Porque o normal é samaritano ser ruim, mau, idólatra, impuro, pecador, né? Então a gente passa, a linguagem é o lugar onde a gente transmite preconceitos, né?
Nós, no Brasil, aqui temos a expressão também, a judiação, né? O que é fazer uma judiação? É judiar do animal, judiar da pessoa. O que é? É fazer coisa de judeu. O que é fazer coisa de judeu? Fazer o mal. Todos os judeus ajudaram a pregar Jesus na cruz, né? Todos os judeus, como se fosse assim, mas não é, né? Então, a questão do preconceito passa muito na Bíblia. Mas esses são um tipo. Mas eu queria chamar a atenção para outro aspecto, mais no campo teológico, mais no campo doutrinário agora, tá? Então eu vou levar para Gênesis 31, 19. Gênesis 31, 19. Aqui, Gênesis 31, 19 é aquela parte onde Jacó foge da casa do sogro dele, o Labão, né? E nessa fuga, a Raquel leva os terafins, né? O que são os terafins? Vou me mexer um pouquinho aqui. O que são os terafins? O texto bíblico fala de terafim como se eu falasse para vocês picolé de limão. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso explicar para vocês o que é um picolé de limão? Tem aí alguém que não sabe o que é um picolé de limão? Não tem, né? Todo mundo sabe. Pois é, o texto diz a palavra terafim sem explicar nada sobre terafim. Ele não diz o que é um terafim, ele não diz para que é usado o terafim, ele não diz de que material é feito o terafim, ele não diz nada. Ele diz, como se eu dissesse picolé de limão, não preciso dizer que é um suco de limão concentrado, congelado, com palito dentro, não preciso dizer nada para vocês. Vocês sabem. Então, o texto fala de terafim para uma plateia, para um leitor que sabe perfeitamente o que é o terafim. Então, ele não explica nada. Ele não precisa explicar. E no texto bíblico não tem nenhum caráter pejorativo para esse objeto chamado terafim. Ninguém é criticado por portar terafim, por ter o terafim. Aliás, nesse texto de Gênesis 31, a Raquel, ela nem é criticada por ter roubado os terafins. O texto diz que ela roubou os terafins do pai dela e nem o roubo é criticado. A imagem também não é criticada, né? Aliás, nessas histórias de Jacó, né, Raquel e Lia, a gente fica... Essa é uma piadinha boba que eu sempre quero contar ela. Ela diz assim, que a gente fica sabendo que o Jacó era analfabeto, né? Vocês já escutaram isso? Ele era analfabeto, o texto diz que ele era analfabeto. Por quê? Ele amava Raquel e não Lia. É uma piadinha infame. Ele amava Raquel e não Lia. Analfabeto. Bom, voltando para o texto aqui. Voltando para o texto, né? O que as nossas traduções fazem quando encontram a palavra terafim? A maioria das nossas traduções acrescenta a palavrinha ídolos. A maioria das nossas traduções acrescenta a palavra ídolos, né? Mas o texto não tem. O texto não trata estas imagens como ídolos, né? Aliás, o Labão,
que é o pai da Raquel e da Lia, né? O pai da Raquel e da Lia, ele vem atrás dos meus deuses. Quem roubou os meus deuses? A palavra é o Elohim, né? Do Elohim. Quem roubou os meus deuses? Para ele e para o mundo do texto, os terafim são imagens dos Elohim, né? E nesse caso aqui, a maioria das nossas traduções acrescenta a palavra ídolo. São traduções evangélicas, mas tem ídolo aqui. Aqui tem ídolo também, aqui diz ídolos domésticos, mas tem ídolos, né? Ídolos domésticos. Aqui tem ídolos do lar, né? Sempre ídolos. Quer dizer, isso já não é mais tradução. Isso já não é mais tradução, isso já é interpretação, né? Interpretação. E uma interpretação que coloca um anacronismo no texto. Por que anacronismo? Quem está traduzindo já leu a Bíblia toda, já sabe que mais adiante na história de Israel, o rei Ezequias e o Josias vão proibir as imagens. E a partir do ano 700, do ano 600 a.C., todas as imagens serão consideradas ídolos. Porém, no texto não está presente esta condenação ainda. Isso está na cabeça do tradutor, mas não está no texto. E está também nas nossas polêmicas com o uso de imagem ou não no culto cristão, né? Então, alguns grupos cristãos aceitam imagens e outros não, né? Isso entra tudo aqui. Quer dizer, mas aqui não tem, no texto não tem o caráter de ídolo, né? E nós, os católicos, sabemos bem a diferença entre imagem e ídolo, né? Nenhum de nós, qualquer um de nós pode dizer, na cabeceira da minha cama eu tenho 3 imagens. Mas nenhum de nós vai dizer, na cabeceira da minha cama eu tenho 3 ídolos. Né? É diferente, muito diferente. Bom, e aqui ainda tem um outro problema. Esses objetos terafins, aqui eles estão sendo manipulados por uma mulher que não é relativamente muito importante na história da salvação. Mas nós vamos ver esse mesmo objeto na casa de Davi, do grande rei Davi. Do grande rei Davi. Está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Desculpe, é 19. 19 e 13. e 13. Essa é a palavra no hebraico, ha-terafim. Então, na casa do rei Davi, quando ele estava com a Micol, também temos terafim. Mas aqui já não é mais um personagem secundário em relação à história da salvação. É o grande rei Davi. A Bíblia diz que é um homem conforme o coração de Javé. Então, os tradutores têm uma certa dificuldade agora de usar a palavra ídolo. Por quê? Não por causa do ídolo, mas por causa do Davi. Então, a tendência aqui é outra. A tendência aqui é outra. Olha, aqui como que chama? Aqui é uma estátua, tá vendo? A tradução aqui é estátua, ao invés de ser ídolo, como fez lá na Raquel. A palavra no hebraico é a mesma, terafim. Então, nas mãos de uma mulher, ídolo.
Na casa do grande rei Davi, uma estátua. Não é? Não é? É bem diferente, não é? É bem diferente. Então, aqui são coisas que são exemplos, né? Para a gente ver como que funciona a questão da tradução. Um outro exemplo agora é com relação a uma deusa. Deuteronômio 16, 21. A palavra aqui é Asherá. Asherá é uma divindade feminina. Nossas Bíblias em português, a maioria das vezes, colocam Aserá, né? Aserás. Então, está bastante presente nos textos bíblicos e também na arqueologia. Vários testemunhos arqueológicos encontrados em Israel apontam esta deusa, Asherá, como companheira, como consorte de Javé em vários locais, e ela também aparece nos textos da Palestina em geral como a esposa de El. E também associada a Baal, né? No tempo de Elias, combate os profetas de Baal e de Asherá. Ela é companheira de Baal ou companheira de Javé na Bíblia. E é uma deusa. Então, há todo um... Aí o que funciona aqui? Na cabeça dos tradutores, Israel é monoteísta desde o início, né? Então, essas deusas e nomes de outras divindades não podem aparecer, ou não podem ser de fato outras deusas, outros deuses, porque Israel é monoteísta, né? Então, a tradução, e aqui já começa desde a Septuaginta, o processo, desde a tradução para o grego, né? O grego traduz como alços, bosque, né? O latim vai atrás, né? Lucum, aqui, né? E as nossas Bíblias em português escondem o nome da deusa, colocando: não plantarás. Aqui faltou até um pedaço, esse versículo aqui comeu um pedaço, mas a tradução normal é essa aqui. Não plantarás nenhum bosque próximo do altar de Javé. Né? Nenhum bosque ou árvores próximo do altar de Javé. Então, a deusa Asherá vira bosque ou árvore. Era uma deusa representada seguramente com objeto de madeira, né? Com algum poste, com alguma estaca de madeira, porque quando ela é atacada, ela é geralmente queimada, né? Não é só quebrada, cortada, ela é cortada e queimada. Então supõe-se que seja de madeira o que estão falando aqui. Mas aparece mais de 20 vezes no texto do Antigo Testamento, e na maioria das vezes é traduzido como bosque, como árvore, como madeira. Então há um ocultamento da diversidade religiosa e especialmente de uma divindade feminina que é muito cultuada e muito frequente no mundo de Israel antigo. Tudo bem? Posso ir para mais um?
Ainda tenho tempo, professor Elias? Como é que estamos aqui no tempo? Tem tempo, sim. O que vocês receberam um dos textos ali naquele conjunto, bom conjunto de textos que foi enviado, e um texto que eu escrevi ali, eu coloquei como título Prostituta ou Mulher Consagrada, né? Então nós vamos ver isso aí, vocês talvez já tenham lido, mas chamar atenção para isso. Está em Gênesis, também no capítulo Gênesis 38. Gênesis 38. Primeiro vamos ver o versículo 15. No versículo 15 nós temos... No versículo 15 nós temos a palavrinha no hebraico zoná. Zoná é prostituta no hebraico. Não sei se é daí que veio a nossa zona de meretrício, né? Mas zoná é a palavra hebraica para prostituta. Então aparece no texto também a palavra prostituta, né? O primeiro olhar de Judá para essa mulher, que é a Tamar, é a historinha de Judá e Tamar, né? O primeiro olhar de Judá sobre Tamar a toma por prostituta. Mas é a única vez que a palavra prostituta no hebraico aparece nesse texto, né? Bom, que história é essa história aqui? Vocês talvez se lembrem, né? O Judá, capítulo 38, é uma historinha da família de Judá. Judá tinha três filhos, né? Aí o primeiro casa-se, ele escolhe uma mulher provavelmente cananeia, porque a esposa dele era cananeia, então ele escolhe provavelmente também uma mulher cananeia para o seu filho. Então a mulher é Tamar. Então seu primogênito casa com Tamar, mas logo ele morre sem deixar filhos, né? Sem deixar filhos. Então, o segundo filho casa-se novamente com a Tamar e acontece a mesma coisa. Então, dos três filhos de Judá, 2 morrem sem deixar herdeiros. O Judá, para a continuidade da sua família, depende de um único filho agora. Antes ele tinha 3, agora ele só tem 1, né? E ele pensa que a sua posteridade está em risco, porque 2 já foram, tem mais 1, talvez esse também morra, né? Então, o que é que o Judá faz? Quando ele tem a sua posteridade em risco, ele vai consultar, vai visitar uma sacerdotisa da fecundidade, do culto à fecundidade, do culto que garantia a fecundidade das pessoas e dos animais, porque alguém na família dele precisa ter um filho para ele continuar a sua descendência, né? Então, aqui a mulher que Judá foi consultar e ter relações com ela era uma sacerdotisa dos cultos da fertilidade. E a palavra que é usada para essa mulher, o hebraico, e a palavra então aparece no versículo 21. Ha-Kedeshá. Kedeshá. A raiz de Kedeshá a raiz é Kadosh, ou, né? Kadesh, quer dizer, é a mesma palavra que está no livro dos Números, onde Deus diz: sede santos, ou no Levítico, sede santos porque eu sou santo. Sede Kadosh,
porque eu sou Kadosh. Essa mulher é chamada de Kedeshá, é o feminino, né? Mas as nossas traduções, né? Novamente, como é que as traduções vão chamá-la aqui? Então, as nossas traduções no português: prostituta, né? Prostituta. E aqui também a coisa já começa, também já começa antes, né? Também já começa antes. Mas a raiz é Kedeshá. Quer dizer, a tradução deveria ser mulher sagrada ou mulher consagrada. Consagrada a uma divindade, consagrada a um tipo de culto, né? Que também era muito frequente no Israel antigo. Quando eu falo antigo, eu estou falando até os tempos de Ezequias e de Josias. Até esses tempos, todos esses cultos eram permitidos e eram bastante procurados, porque a vida das famílias dependia da fecundidade da família, dependia também da fecundidade dos animais, das ovelhas, das cabras, e tudo isso eram bênçãos que se buscava cultuando determinadas divindades, né? Por que o Baal é tão cultuado em Israel? Por que ele é tão forte? Porque dele dependiam a chuva e a fertilidade dos campos. Como era a principal base da alimentação do povo de Israel, Baal era uma divindade, uma das principais divindades de Israel, até ser proibido no ano 700. A Kedeshá aparece também também no masculino, né? Então nós temos lá Deuteronômio 23, 18, Deuteronômio capítulo 23, versículo 18. Então aqui nós temos tanto o feminino Kedeshá, como o masculino aqui embaixo. Kadesh, né? Então nós temos o feminino e o masculino. E aqui novamente as Bíblias vão traduzir prostituta e prostituto, né? Então é aquele mesmo anacronismo que nós temos lá na tradução do terafim como ídolo. Terafim como ídolo, né? O terafim como ídolo. Quer dizer, até os anos 700, 600, talvez até no início do pós-exílio, todos esses cultos eram normais, permitidos, né? Todo mundo frequentava. Depois das reformas de Ezequias e de Josias, nós vamos ter uma tensão para que esses cultos sejam abandonados e passam a ser proibidos a partir daí. Mas até essa época há uma diversidade de deuses, deusas, liturgias, locais de culto, né? Há uma grande diversidade. Famílias sacerdotais, mediações sacerdotais, né? Tudo isso é muito diverso. Mas aí vai depender de como toda essa história está na cabeça do tradutor. Mais um para a gente encerrar daí essa série de exemplos, e aí podemos ir para um debate, não é? Aqui então, agora é sobre a questão do Elohim. Então vamos novamente lá para o Gênesis, no mesmo texto que nós estávamos antes, capítulo 31, Gênesis 31.
31, versículo 18. 31, 18. 31, 19, desculpa, 19. Oh, estou lendo o texto errado. 31, 53. Agora sim. Está ficando riscado aí o caderno de vocês, né? 31, 53. Desculpem. 53. Esse texto, esse versículo, ele está no final da história de Jacó deixando a casa do seu sogro, né? A casa do seu sogro. E a maioria das nossas traduções traduz assim: o Deus de Abraão e o Deus de Naor. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, ou nas Bíblias católicas é Nacor, né? Julgue entre nós. A maneira de traduzir coloca como se o Deus de Nacor e o Deus de Abraão fosse o mesmo Deus, porque o verbo está no singular. Que ele julgue, né? O Deus de Naor e o Deus de Abraão julgue entre nós. Mas qual é o problema? No hebraico, o verbo está no plural. O verbo está no plural. Que o Deus de Nacor e que o Deus de Abraão julguem entre nós. E a frase, a palavra, o hebraico é que o Elohim, ou os Elohim, Elohim é um plural, né? Elohim, na verdade, é um plural, né? Então a tradução literal da palavrinha Elohim deveria ser deuses, né? Aqui nesse versículo, então, pelo menos nós temos, mesmo que Elohim seja entendido como uma divindade só, nós temos dois Elohim diferentes. Um é o Elohim de Abraão e outro é o Elohim de Nahor, ou Nacor, ou Naor, como as nossas Bíblias transliteram esse nome. O hebraico está no plural. Yesheftu, né? É o plural, terceira pessoa masculino plural, né? Terceira pessoa masculino plural. Então é eles, que eles, esses dois deuses, julguem entre nós, né? Então aqui as Bíblias fazem muita ginástica, né? Por quê? Porque quando se trata de Elohim, não pode ser plural. Na cabeça nossa, na nossa doutrina, o que nós aprendemos, Israel é monoteísta desde o início, né? Então, as traduções aqui fazem muita ginástica. Aqui, né? O Deus de Abraão e o Deus de Nacor, o Deus de seu pai, bota essa frase aqui que não está, o Deus de seu pai, julguem entre nós. Aqui, o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do seu pai, julgue entre nós. Que o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de cada uma das suas famílias, seja o árbitro, singular, né? Aqui, o Deus de Abraão e o Deus de Naor, Deus do pai deles, julgue entre nós. Quer dizer, tudo por quê? Porque não combina a ação de Deus com o verbo no plural, né? Mas não combina na cabeça, porque no texto está lá. Então no texto está isso, claramente, né? Porque
Então veja, a palavra de Deus é sagrada, mas mais sagrada que a palavra de Deus é a nossa doutrina. A doutrina prevalece sobre o texto, mesmo por gente que tem às vezes a teologia de que a palavra é inspirada, palavra por palavra, revelada letra por letra. Mas aqui a gente vê a força da doutrina. A doutrina prevalece sobre o texto. É assim também a leitura fundamentalista. É uma leitura que diz ser tão fiel ao texto que no final o texto não vale nada. O que vale é a doutrina. A doutrina prevalece sobre o texto. Bom, mais uma coisinha que eu queria ver aqui. Só interrompendo um pouquinho. Sim. O Elohim, tão incômodo, acho que talvez o senhor possa comentar um pouquinho, quanto seja o plural ali, né? Nós temos aquele rete final ali no elo que afeminiza ele e acaba transformando em uma Eloá, que depois é uma mulher, é feminino. Nós temos várias pessoas que a gente conhece chamadas. Sim, claro. Isso. Na verdade, feminino ali ainda é mais complicado do que o plural. Você tem o El, é o grande Deus do panteão. Panteão, o chefe, o Deus maior, o Pai de todos, o Criador de tudo e de todos é El, né? Depois você tem Eloá, né? Que seria de onde vem o Elohim. Elohim seria o plural de Eloá. E ainda tem a Elohim, Eloá, Elohim. Bom, e depois tem todos os outros deuses dentro desse panteão. Aí está a Xerá. As todas poderosas. Pois é. Lá no texto. Pois é. Tem um outro texto que também é mais ou menos aparece essa coisa, né? Que é no Código da Aliança, capítulo 22, versículo 8. Êxodo 22, 8. É um trechinho do chamado Código da Aliança. Então, aqui é um código, então começa no capítulo 22, versículo 22 e vai até o 23, 17, um bloco de leis. Uma das leis é um caso, digamos assim, você vai viajar e deixa o teu vizinho para cuidar das tuas ovelhas, tá? Então você teve que viajar, tal, deixou lá as ovelhas para o teu vizinho. Quando chegou de volta, faltava 2 ovelhas no seu rebanho. Você tinha 12, agora tem 10, né? Aí você vai conversar com o vizinho, o que aconteceu? Talvez ele te diga, não, alguém roubou, desapareceu, o lobo comeu. Se tiver alguma dúvida, o texto hebraico diz, você vai levar essa questão diante dos Elohim. E o que os Elohims decidirem ou disserem, isso vai ser aceito, né? Então devia ter uma espécie de uma consulta, uma maneira de perguntar, devia ter lá uma liturgia, um sacerdote que fizesse essa consulta aos Elohim, e eles iriam dar um veredito, né? O veredito seria aceito assim mesmo, com força de veredito legal, né? Só que aqui, novamente, o texto diz, você vai levar diante dos Elohim, e o que eles decidirem, no plural, isso vai ser aceito. Então, novamente aqui a ginástica, né? A ginástica na tradução.
Aqui então, a Almeida Revista e Corrigida, e nossas Bíblias da Igreja Católica também, algumas fazem assim, substitui Elohim por Shoftim. Dizem que aí o escriba se enganou e escreveu uma palavra que ele não queria escrever, mas que ele estava pensando que ele queria escrever seria juízes, né? Então a causa vai ser levada diante dos juízes, o que os juízes condenarem, aí sim, plural, né? Aí vai ser seguido. Aqui também, perante os juízes, aqui, né? Perante os juízes, aquele que for condenado também. Aqui salvou Deus, né? No hebraico diz Elohim, tá bom, botou Deus, mas aqui o verbo não, né? Será apresentado diante de Deus, e o que for julgado, culpado, né? Então desaparece o verbo no plural, aqui desaparece o plural da sentença. Aqui de novo juízes, né? Juízes. Juízes é a tradução preferida. Aqui é Deus declarado, então coloca no singular aqui. Estão vendo como é que é a coisa? Então, quando a gente depende só da tradução, a gente depende disso aí. Depende de qual é a doutrina do tradutor. Depende de que perspectiva teológica, bíblica, que concepção de Bíblia, que concepção de história de Israel, que concepção de Deus ele tem. E aqui no caso do Elohim, então, que eram esses Elohims? Esses Elohim. Então nós já vimos que cada família tem os seus Elohim, né? Cada família tem os seus Elohim. Família de Abraão, família de Nacor, família de Jacó, família de Isaac, família de Moisés. Aparece Elohim de toda essa gente. Aparece os Elohim de Abraão, Elohim de Jacó, Elohim de Isaac, Elohim de Moisés, Elohim de Naor. Os Elohim são as divindades familiares, são ancestrais divinizados. São ancestrais divinizados. Ancestrais divinizados. Cada família tinha na sua barraca, na sua casa, na sua tenda, um pequeno altar com diversas figurinhas representando os seus Elohim. Essas figurinhas eram os terafins, eram imagens, que podiam ser de diversos tamanhos, né? No caso da Raquel, a Raquel escondeu os terafim do pai dela, sentando-se sobre eles. Ela se sentou sobre as imagens e disse para o pai que ela estava menstruada. Então o pai não poderia apalpá-la, porque o texto bíblico diz que o Labão apalpou tudo que tinha lá na tenda de Jacó, para ver se descobria os seus Elohim. Então aí nesse caso da Raquel é pequeno, mas no caso da família de Davi, Micol, eram grandes, porque a Micol usou os terafins para salvar o Davi, né? Saul mandou guardas ir lá na casa de Davi para prendê-lo. A Micol ficou sabendo, avisou para o Davi. Davi fugiu pela janela e a Micol colocou o terafim na cama e botou uma pele de cabra por cima e disse: o Davi está doente, ele não pode ir, né? Ele está aí na cama doente. Então lá, aparentemente, as imagens eram maiores, podiam ser usadas para dar a ideia de que havia um homem embaixo da coberta, né? Então, eram imagens de materiais diferentes, talvez, de tamanhos diferentes, formatos diferentes, mas todos tinham a mesma função. São os ancestrais divinizados. Os ancestrais, cada família tinha
um conjunto de ancestrais divinizados, que eram chamados os Elohim. Isso é muito parecido com uma grande parte das religiões africanas, as religiões, o culto aos antepassados. E Israel é praticamente África. Israel sempre esteve ligado com a África, mais do que com todo o resto, né? De Jerusalém até o Egito, que é África, não é? Dá mais ou menos 200 quilômetros, um pouquinho mais que 200 quilômetros, é África. A Bíblia fala de leões, fala de hipopótamo, fala de rinocerontes ali na terra de Israel. Isso é tudo África. Então, o culto aos antepassados. Mas, aqui, na questão do Elohim, tem mais complicações ainda. Por exemplo, Números 24:16, livro dos Números, 24, 16. Não, desculpa, 23, 22. Vamos primeiro ver o 23, 22, depois eu vou no 24, 16. 23, 22. Essa palavrinha aqui é o El, né? El é o nome da principal divindade do panteão israelita e cananeu. El é o Deus maior. O povo, nosso povo da Bíblia, chama-se povo de Israel. É esse El aí. É uma menção ao principal Deus do panteão cananeu. El, né? Israel nasce dentro do mundo cananeu. Traz a cultura e traz também a religião, né? Todos os nomes terminados em El na Bíblia estão vinculados ao Deus, ao nome El, né? Ezequiel, Israel, Emanuel, né? Isso, Ismael, então todo El é vinculado a essa divindade. Os terminados em Iá são vinculados a Yahvé, né? Então, Oséias, Jeremias, Isaías, Miqueias, todos esses Iá é o Deus Yahvé, El é o Deus El, né? São as duas principais divindades aí da história de Israel. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui para o El? As nossas Bíblias, elas normalmente não traduzem o El. Elas traduzem o El do mesmo jeito que traduz Elohim. Elohim, né? Então, na Bíblia nossa, em português, onde a gente vê a palavrinha Deus escrita com letra maiúscula, Deus escrito com letra maiúscula, no hebraico tem a palavrinha Elohim, Elohim, né? Elohim. Mas se vocês forem ver na Bíblia de vocês aqui, Números 23, 24, provavelmente vai estar Deus também, com a letra maiúscula. Deus, né? Escondendo essa diversidade, né? Diversidade de deuses e de deusas, né? Então, a tradução portuguesa, ela iguala El e Elohim. E ela vai, agora nós podemos voltar para aquele versículo que eu falei antes, é o 24, 16. Números 24, 16.
Aqui é o oráculo de Balaão, né? Então, aqui aparece o El. Aqui nós temos o El, aquele que fala as palavras de El, aquele que conhece o Elion, possivelmente outra divindade, o El Elyon, e ainda o Shaddai, do El Shaddai, né? Então nós temos aqui 3 manifestações, né? El Elyon, El Shaddai. Tudo são manifestações, formas de entender diferentes das divindades aí de Israel, da Palestina, do Oriente Próximo, né? As nossas traduções, geralmente elas identificam tudo isso aí com um só, né? Quando coloca, por exemplo, aquele que ouviu as palavras de Deus, os ditos de Deus, a ciência do Altíssimo e a visão do Todo-Poderoso, né? Para nós é tudo um só, porque Deus é Altíssimo, Deus é Todo-Poderoso, é um só, né? Será que era assim lá no hebraico antigo, né? Então tá outra questão. Mas aqui eu queria trazer uma questão para encerrar, né, essa parte da discussão. Trazer mais mais 2 coisas então. Primeiro, o livro dos Números, vou voltar lá onde eu estava, Números 23, 16. 23, 16. O que diz esse versículo? Desculpa, tem alguma coisa errada aqui. 23, 22. Eu estou fazendo uma coisa pensando outra. Números 23, 22. Esse versículo aqui, Números 23, 22, ele aparece repetido em 24:8. É o mesmo versículo. 24:8. O que diz esse versículo? Deus, aqui na tradução em português, Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Isso é uma tradução. Deus fê-los sair do Egito, atacando o Egito como um touro irresistível. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Tudo aqui muda um monte de coisa aqui em cada tradução, mas o versículo do hebraico diz: aquele que os tirou do Egito, é para eles como os chifres de um touro. Aquele que os tirou do Egito. Então, aqui, o Deus libertador do Egito não é Javé, é El que os tirou do Egito, é para eles como chifres do touro. Uma força, um poder que vai adiante, né? Isso está repetido no capítulo 23, 22 e também no 24:3. Isso combina com outro versículo do Gênesis 46, 3. Gênesis 46, versículo 3. Aqui é El, falando para Jacó, né?
falando para Jacó, dizendo que a família de Jacó vai para o Egito, mas El vai tirá-los de lá, vai trazê-los de volta do Egito, né? Então, o Deus do Egito não é Javé, aqui nesses versículos, né? O Deus libertador do Egito é El, outro Deus. As nossas Bíblias no português escondem isso porque elas botam Deus, 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 Deus com D maiúsculo, e aí pronto, nós não sabemos o que está lá atrás, se é Elohim ou se é El, né? Bom, agora sobre o Elohim e sobre o El, tudo isso aí, né? Eu ia perguntar o seguinte: o hebraico não tem letras maiúsculas nem letras minúsculas. O hebraico não tem. O grego já tem. O grego tem maiúsculas e minúsculas, né? Mas nas nossas traduções em português nós vamos ver muitas vezes Deus escrito com letra maiúscula e muitas vezes Deus escrito com letras minúsculas. Quando a gente vê aquele com a letra maiúscula, a gente sempre pensa, é o meu, é o nosso, né? É o nosso. Quando a gente vê com letra minúscula, a gente pensa, é dos outros, não é o nosso, né? Aqui já está toda a violência que a gente faz contra as outras religiões, só na maneira de escrever, né? Por exemplo, nós escrevemos o Deus cristão sempre com letra maiúscula, mas nós não escrevemos os deuses africanos com letra maiúscula. Nós sempre escrevemos com letra minúscula. Aqui já está toda a violência. Nós não percebemos como violência porque nós nos abrigamos no D maiúsculo. Mas quem não pode se abrigar nesse Deus maiúsculo que é o nosso? Aí vai para o Deus minúsculo, né? Tem que ver o seu Deus escrito com letra minúscula. Aí já está toda a violência. As minhas pesquisas, elas trabalham muito essa interface entre tradução e direitos humanos, tradução, diálogo interreligioso na relação com outros povos, outras religiões, né? E aqui ainda tem outra coisa, por exemplo, então, como é que a gente faz? Porque no Antigo Testamento, então, aparece El, Elohim, Javé, né? Aparece também o Baal, que é uma divindade condenada, aparece o El Elyon, El Shaddai, El Roi, El Betel, aparece um monte de divindades, aparece a Asherá, que também é condenada, Astarte, que também é condenada, mas não aparece a palavra Deus. Quer dizer, nós, quando vemos a palavra Deus escrita em letra maiúscula, o que é que nós pensamos? O que é que nós pensamos? Não, o Deus, quando nós vemos aqui na Bíblia, Deus escrito com a letra maiúscula, o que é que nós pensamos? É o nosso Deus, que é o Deus único. Para nós, esse Deus é o Deus único. Mas qual é a característica dele? Ele é um, é três? Para nós, o Deus é Trindade. Deus Pai, Filho, Espírito Santo, né? Então, quando nós vemos Deus escrito com a letra maiúscula, nós botamos dentro desse Deus com a letra maiúscula o Deus Trindade, né? Quando a gente lê lá no Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, para nós ali o Deus já é o Deus Trindade, né? Para reforçar a nossa doutrina, tem um plural lá no meio do texto, quando Elohim cria os seres humanos. E aí ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Aí tem um plural. Aí nós, tá vendo? É a Trindade, né? Depois vai ter mais um plural na Torre de Babel. Torre de Babel, né? Quando Deus desce para fazer confusão nas línguas, daí também tem um plural. Desçamos e vamos bagunçar a linguagem deles. Então aí nós penduramos a nossa doutrina para dizer que o Elohim é o Deus Trindade.
Mas isso significa dizer que o judaísmo acredita em Deus Trindade? Porque a Bíblia hebraica é o livro do judaísmo. E eles não acreditam num Deus trinitário. Para eles, o Deus é o Deus Pai, somente. Ou significa dizer então que eles todos estavam errados, né? Eles escreveram toda essa Bíblia, fizeram tudo isso aí, mas quem sabe de Deus é nós e não eles que escreveram. Nós é que sabemos, porque nós botamos aí o Deus Trindade. E qual que é o problema maior ainda? O Deus Trindade não é um Deus bíblico. Não é um Deus que aparece na Bíblia. Na Bíblia não há a concepção de um Deus trinitário. Estão lá as três pessoas, está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo, sim. Nós temos a identificação entre Jesus e o Pai. Eu e o Pai somos um, no Evangelho de João. Mas nunca temos na Bíblia a identificação Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é uma identificação da teologia posterior à Bíblia, do Concílio de Nicéia, 300 e poucos anos depois. Então, quando a gente traduz Elohim por Deus, não é tradução, é interpretação. O correto, o correto seria ter Elohim. Aí ia ser um Novo Testamento sem aparecer a palavra Deus. Nenhuma vez iria aparecer Deus, ia aparecer Elohim, Javé. E aí? Como é que nós ficamos? Né? Então, o que acontece quando a gente troca o Elohim por Deus? Fazendo isso, nós roubamos todo o Antigo Testamento do mundo judaico. E dissemos, é a nossa Bíblia. Nós expropriamos o judaísmo da sua Bíblia. E dizemos que ela é nossa, porque ela fala do nosso Deus, do Deus Trindade. Não fala do Elohim dos judeus, fala do Deus Trindade. Claro, já os gregos fizeram isso, né? 300 anos antes, 200 anos, aí quando está fazendo a tradução para o grego, os gregos traduzem Elohim por Theos, né? Mas o Theos também não é Trindade. O Theos do mundo grego também não é o Deus Trindade. É um Deus lá do panteão grego, mas não é um Deus trinitário, né? Só o Deus com D-E-U-S-D maiúsculo, esse é o Deus Trindade para nós, né? Então vejam como que é complexo tudo isso aí, né? Eu acho que podemos tomar um cafezinho para aliviar as tensões aí. Voltamos em 20 minutos com a nossa mesa redonda.